Hoje nós vamos continuar falando sobre os temas que Isabelle já tem começado, sobre assuntos impopulares. E talvez, num primeiro momento, com o tema que eu vou passar para vocês hoje, talvez vocês não pensem que esse assunto seja impopular, mas logo vocês saberão por que eu classifico esse assunto, ou pelo menos da maneira que eu quero propor para vocês nessa noite como um assunto impopular. Primeiro eu quero que vocês imaginem uma multidão. Então, pessoas de diferentes origens, com diferentes expectativas, essas pessoas estão reunidas e todas estão seguindo a Jesus. Tá? Alguns estão curiosos, talvez fascinados pelos milagres e pela autoridade que ele tinha e pela autoridade das palavras de Jesus. Outros talvez estavam ali apenas para receber um milagre, uma cura física, mas não estava com o coração voltado totalmente para Jesus. E dentre esse grupo, existia sim um grupo menor, que não apenas seguia a Jesus fisicamente, mas entrega o seu coração para Jesus. Então, dentre a multidão, nós encontramos um grupo menor que era o discípulo, ou que eram os discípulos. Então, a diferença entre fazer parte da multidão e ser discípulo, ela é profunda e é espiritual. Enquanto a multidão caminha, digamos assim, ao redor de Jesus, os discípulos caminham com Jesus. Enquanto a multidão busca apenas benefícios, os discípulos, eles abraçam o custo do compromisso, que é estar com Jesus. E a Bíblia, é interessante que a Bíblia, ela nos dá alguns exemplos dessa distinção entre multidão e discípulos. Por exemplo, a multidão busca milagres, mas os discípulos buscam mestre. Em João capítulo 6, versículos 26 e 27, diz assim: Jesus confronta as multidões que o seguiam após o milagre da multiplicação. Jesus fala assim: em verdade vos digo que vós me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Então Jesus, o próprio Jesus, ele identificava que dentre a multidão existiam pessoas que apenas seguiam a Jesus por causa dos seus milagres, por causa dos benefícios que Jesus poderia oferecer. A multidão ouve, mas os discípulos obedecem. Jesus fala assim em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ser discípulo exige renúncia, compromisso, transformação. Algo que a maioria da multidão não estava disposta a fazer. Outro aspecto, a multidão vai embora, mas os discípulos, eles permanecem. Pedro, ele fala em João capítulo 6, versículo 68. Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Os discípulos não tinham um plano B. Os discípulos não tinham um plano alternativo. Jesus era tudo para eles. E eles estavam dispostos a seguir a Jesus. Então, eu queria trazer essa meditação para nós nessa noite. Nós estamos próximos de Jesus ou estamos em Jesus? Nós somos discípulos ou somos multidão? Talvez por isso o assunto vai se tornar impopular. Porque se você chegar em várias igrejas ditas evangélicas, você vai ver que o discurso é outro. É fácil ser discípulo, você é filho do rei, você tem direitos, você pode,
exija, peça a Deus que Ele vai te dar. Então o discurso é esse. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, nós entendemos que ser discípulo exige renúncia, exige um preço a ser pago. Então vamos analisar então o que seria a multidão nesse contexto que estamos falando. Então, multidão, a gente poderia usar como uma metáfora de pessoas que estavam se aproximando de Jesus, buscando benefícios, mas não tinham uma verdadeira entrega a Jesus. Elas são atraídas pelos milagres, pelas palavras sábias, pela esperança de resolver os seus problemas, e geralmente problemas urgentes. Então, essa era a multidão. A multidão não estava disposta a pagar um preço para seguir a Jesus. E o que seria, então, o discípulo? Então, ao contrário da multidão, que seguia Jesus para ter benefícios, o discípulo tinha Jesus como centro e aceitava que precisava pagar um preço para seguir a Jesus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos o conceito de discipulado. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus diz: fazei discípulos. E, na verdade, essa é uma das poucas vezes que a palavra fazei discípulos é encontrado na Bíblia. Encontra-se mais a palavra discípulo. E, na verdade, Jesus ele tinha um ministério de discipular as pessoas, mas Jesus também tinha um ministério de fazer com que as pessoas discipuladas discipulassem a outros. E esse é o verdadeiro discipulado. Então, discipulado, ser discípulo, é parte do ministério de Jesus. Existem 2 livros em português que é interessante. Os 2 livros têm o mesmo título, Discipulado. E um trata justamente do ato de seguir a Jesus, e o outro trata do ato de ajudar a pessoas a seguirem a Jesus. Mas nós cremos que uma coisa não fica sem outra. As coisas estão ligadas. Por quê? Porque eu só posso ajudar alguém a seguir a Jesus se eu estou andando com Jesus. Se eu estou andando com Jesus. Mas quando nós falamos em discipulado, existe um custo, um preço a ser pago. E, na verdade, para tudo na nossa vida, nós pagamos um preço. Então, por exemplo, quando você decide acordar mais tarde, você está pagando um preço. Você tinha alguma coisa para fazer, mas você decide acordar mais tarde. Você teve o benefício de ficar mais um pouco na cama, relaxado, aquela preguiça, mas você pagou o preço de alguma coisa que você deixou de fazer. Então, tudo na nossa vida tem um preço. Quando você decide comer alimentos gostosos, né, Lucivânia, mas que não são tão saudáveis, tem um benefício de comer o alimento gostoso, mas você paga o preço, talvez no futuro, desse alimento não ser tão saudável. Então, tudo na nossa vida tem um preço. Até mesmo quando nós decidimos não decidir, nós estamos pagando preço, nós estamos decidindo, porque a falta de decisão também é uma decisão. Então, a gente decide para qual lugar nós vamos nas nossas férias, a gente decide qual escola nós vamos colocar os nossos filhos, a gente decide com quem vai casar, onde vai estudar, enfim, tudo tem um custo e nós precisamos fazer o cálculo desse custo. E seguir a Jesus, irmãos, exige um custo. Para que eu saia do papel de multidão e passe a ser um discípulo de Jesus, existe um preço a ser pago. E o próprio Jesus, ele responde a essa pergunta. Jesus fala lá que existe 3 demandas que nós precisamos pensar: o amor, o sofrimento e o desapego. O amor, o sofrimento e o desapego. São 3 demandas que nós vamos pensar nessa noite, pensando no ato de seguir a Jesus. Eu gostaria que você pensasse agora na sua vida, antes da gente seguir.
Você está sendo discípulo ou você está sendo multidão? A multidão quer Jesus, mas apenas para receber benefícios. Mas o discípulo segue a Jesus, disposto a enfrentar toda e qualquer situação. Queria que vocês abrissem suas Bíblias em Lucas capítulo 14, e nós vamos ler dos versículos 25 a 33. Lucas 14, de 25 a 33. Então diz assim a palavra de Deus: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que viram zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele, ou com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então aqui é um exemplo claro de alguém que está fazendo um cálculo, que alguém precisa calcular o custo de ser discípulo de Jesus. O custo de ser discípulo de Jesus. É interessante que ele apresenta uma conjunçãozinha aí, se, que é uma conjunção condicional, né? Se não tiver o amor correto, se não sofrer da maneira correta, se não desapegar, essa pessoa não pode ser o meu discípulo. Percebam que o que é ensinado por aí foge completamente disso, porque é ensinado facilidades. Mas a palavra de Deus diz que para ser discípulo, precisa cumprir esses sis. Facilidade quem tem é a multidão. Talvez seja por isso que nós temos igrejas tão grandes e com tantas pessoas, porque existe uma propaganda de facilidade. Então, irmãos, a grande multidão é um exemplo talvez mais escandaloso de pessoas que estão querendo Jesus, mas apenas pelos benefícios. E quando a gente pensa em Jesus, Jesus não está interessado em multidões. Ele está interessado em seguidores. Nesse mundo de hoje, a gente observa nesses youtubers, esses influenciadores sociais, de rede social, e a gente vê a busca que esses homens e mulheres têm por mais seguidores. 10.000, 20.000, 30.000, 1 milhão de seguidores, e querem mais, e querem mais. Jesus não está interessado nisso. Jesus está interessado em homens e mulheres que estejam com o coração voltados para segui-lo e que estejam dispostos a pagar o preço de ser um discípulo. Multidão, para Jesus, não importa. Por isso que esse assunto pode se tornar um assunto impopular, porque hoje não se fala sobre isso. Então, irmãos, eu queria compartilhar com vocês essas 3 demandas que precisamos ter para ser um verdadeiro discípulo. A primeira demanda: calcule o seu amor. Calcule o seu amor. Então, se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a mãe, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo.
É interessante que os filósofos, eles concordam que existem tipos de amor. Então, por exemplo, a maneira como eu amo o meu cachorro ou o meu time de futebol não deve ser, com certeza, a maneira como eu amo a minha família. É um amor diferente. Então, o que vai determinar o tipo de amor é o objeto do seu amor. E quando Jesus fala que nós devemos amá-lo, amar mais do que qualquer outra coisa, é porque nós devemos amar a Deus como Deus. Nós devemos amar a Deus como Deus. É interessante que a gente pode ter um conceito errado e até ter objetos errados com relação ao nosso amor. Eu lembrei daquele filme Náufrago, que acho que é o filme que nós em casa mais assistimos. Náufrago de Titanic. Mas Náufrago, toda vez que passa, quase toda vez a gente para assistir. O que é que o Tom Hanks lá fez? Quando estava perdido lá na ilha. Achou uma bola, fez daquela bola a sua amiga, seu melhor amigo. Ele amou aquela bola, como se fosse o seu amigo. Então, aquela bola foi o objeto do amor dele. Mas quando nós falamos de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos amar a Deus como Deus. Quando nós amamos a nossa família, quando nós amamos as nossas coisas, quando nós amamos aquilo que temos, aquilo que conseguimos fazer, quando nós amamos o nosso trabalho, quando nós amamos a vida que a gente tem, mais do que amamos a Deus, nós estamos amando essas coisas da maneira errada. Da maneira errada. Porque devemos amar a Deus como Deus, a minha família como minha família, as coisas que eu tenho como coisas que eu tenho. Mas toda vez que eu coloco essas coisas acima de Deus, inclusive eu estou amando essas coisas e essas pessoas da maneira errada, porque nós precisamos amar a Deus como Deus. E como Deus é? Deus é o Criador, Deus é que nos dá vida, Deus é que nos sustenta, Deus é que nos fortalece. Quando a gente pergunta para as pessoas, quem é Deus para você? Deus é tudo. Não, Deus é tudo para mim. Então, se Deus é tudo para mim, eu tenho que amar a Deus acima de tudo. E esse vai ser o amor correto. Então, quando Jesus fala sobre amar a Deus, sobre renunciar a tudo, e aqui o texto não está falando que a gente vai odiar a nossa família, não tem nada a ver com isso. Devemos amar a nossa família, devemos amar aquilo que a gente tem, mas amar como coisas, como pessoas. Mas a Deus, nós devemos amar a Deus como Deus. Então, o verdadeiro discípulo, ele ama a Deus como Deus. E a pergunta, você tem amado mais a Deus do que a sua família? Você tem amado mais a Deus do que as coisas que você tem? Vale a pena pensar, porque muitas vezes nós falamos, mas na prática é outra. A prática nós colocamos pessoas acima de Deus. E nós encontramos vários versos na Bíblia indicando que Deus não aceita ser trocado. Deus quer ter a primazia da nossa vida. Nós lemos, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, o discípulo requer que Cristo seja o centro da sua vida. Isso é um preço a pagar. Isso é um preço a pagar, porque decisões vão ser tomadas em cima dessa realidade, de que Cristo é acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa da minha vida. Então pense, se Deus realmente tem sido o objeto do seu amor, como amando a Deus como Deus. Em segundo lugar, a segunda demanda que eu quero apresentar para os irmãos é que nós devemos calcular o sofrimento. E é um critério que Jesus fala que devemos sofrer por Cristo. Jesus, ele nos ensina que nós vamos enfrentar oposições. É interessante que
nesse momento da vida de Jesus, Jesus já estava enfrentando oposições. E mesmo assim, ele continuava a pregar, mesmo assim ele estava disposto a anunciar, né, a salvação para todos. Então, a realidade de perseguição já existia em Jesus, e mesmo assim, ele continuou com o seu ministério. Ele fala: quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser os meus discípulos. Eu fiquei pensando um pouco nesse texto, pensando nos discípulos que estavam ao redor de Jesus ali. Aqueles discípulos não tinham a noção de Cristo morrendo na cruz ainda, mas eles tinham a noção do sofrimento pela cruz, porque era uma coisa comum na época. A pessoa que iria morrer na cruz passava por um processo de humilhação, um processo de sofrimento, e a cruz significa o quê? Viver em um mundo, digamos assim, hostil, contra a cultura do Evangelho, mas mesmo assim você está disposto a continuar servindo e seguindo a Jesus. A cruz não é fácil, e talvez por isso nós encontramos tantas pessoas, tantos evangélicos, tentando ressignificar a cruz, forjando cruz. O texto fala: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. O texto não fala: quem não fizer a sua cruz. Imagine se a gente tivesse a oportunidade de fazer a cruz. Eu ia fazer uma bem pequenininha, com o material mais leve que tivesse, para não ter trabalho nenhum. Mas o texto diz: quem não tomar a sua cruz. Então devemos carregar a cruz, que é a cruz do sofrimento, e não buscar um conforto que as igrejas falam. Devemos estar dispostos a enfrentar as dificuldades por amor a Cristo. Irmãos, eu não estou falando aqui que você vai ficar lá assim: venha dificuldade, venha dificuldade. Não é isso. Mas é a ideia que você está disposto a sofrer quando a dificuldade aparecer. É que você está disposto a sofrer quando o problema aparecer. Você vai carregar a sua cruz, porque você é um verdadeiro discípulo de Jesus. O que acontece com a multidão? Nem olha para a cruz, larga lá. Mas o discípulo, ele está disposto a carregar a cruz. Se não for assim, ele fala: não pode ser meu discípulo. Se não tiver sofrimento, se não estiver disposto a sofrer, não pode ser meu discípulo. A terceira demanda é: calcule o que você vai renunciar. Calcule o que você vai renunciar. E aí é um golpe para nós, porque para ser discípulo de Jesus, a gente precisa renunciar. Imagine aí que você tem um carro, você precisa reconhecer que foi Deus que te deu forças, que lhe deu dinheiro, que lhe deu vida, que lhe deu emprego, como nós cantamos na semana passada, tudo por Ele. Eu fico imaginando um ateu que pensa ter alguma coisa e na verdade ele não tem nada, porque tudo que ele tem foi Deus que deu. Então a vida dele se torna uma vida vazia. Irmãos, a renúncia é um tema central do discipulado cristão. E ele estabelece um princípio, que o discípulo ele tem que estar disposto a abrir mão de tudo o que nos prende, para confiarmos plenamente em Jesus. O que tem prendido a sua vida? É a ansiedade pelo que vai ter? É a inveja pelo que não tem? Precisamos renunciar a tudo isso por amor a Cristo e por sermos discípulos de Cristo. Quando a gente pensa na palavra de Deus, nós encontramos alguns exemplos bíblicos de homens e mulheres que estiveram dispostos a renunciar por amor a Deus. A gente lembra de Abraão, que renuncia ao seu próprio filho por ter fé em Deus. A gente vê os próprios discípulos que largaram as suas redes,
Renunciaram o que tinham e o que não tinham, e até as suas famílias, para seguirem a Jesus. Então, a renúncia, irmãos, ela não é uma perda, mas é uma troca. Porque quando nós renunciamos, nós temos a certeza de que Deus, Ele tem algo preparado para nós que é muito maior. Mateus 16, versículo 25 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Atos 20, 24, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo tinha essa consciência de que a vida dele não tinha significado nenhum. Ele estava disposto a dar a sua própria vida para servir a Deus. Ele renunciou tudo que ele tinha: posição, poder, dinheiro, fama. Ele renunciou. E ele reconhece, ele fala: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra aquilo que Deus estabeleceu para mim. Irmãos, o que é que Deus tem estabelecido para você? Para a sua vida, para a vida da sua família? Se somos servos de Deus, com certeza Deus tem propósitos para nós. E Deus quer nos conduzir nesse propósito. E muitas vezes nós precisamos renunciar a algo para continuar nessa jornada. Então, quando nós pensamos em renunciar, claro que entra a questão de bens materiais, nós precisamos também renunciar ao nosso orgulho, o egoísmo, precisamos renunciar aos pecados, hábitos que são prejudiciais, precisamos renunciar às nossas vontades e os nossos planos. É verdade, tudo isso nós precisamos renunciar para sermos verdadeiros discípulos de Jesus. E quando nós falamos em renúncia, é algo muito difícil. Então, por isso que eu penso que a gente precisa orar, se examinar e pedir sabedoria a Deus, força, para que a gente possa tomar decisões que venham tirar o foco do nosso eu e que venha colocar Jesus como centro da nossa vida. Isso é ser um verdadeiro discípulo. Isso é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Isso é sair da multidão e fazer parte daquele grupinho que está mais próximo de Jesus. Então, irmãos, enquanto a multidão busca benefícios, o discípulo ele procura relacionamento com Cristo. Enquanto a multidão não quer pagar o preço, o discípulo ele está disposto a renunciar tudo por Jesus. Enquanto a multidão tem um compromisso superficial e temporário, enquanto estiver dando, enquanto eu estou ganhando, enquanto eu estou no lucro, eu vou tendo esse relacionamento com Deus. Quando acaba, esquece-se de Deus. O discípulo não, ele tem um relacionamento profundo e duradouro com Deus, na dificuldade, na angústia, mas mesmo assim confiando em Deus. A multidão, ela quer milagres e quer bênçãos materiais. O discípulo, ele quer crescimento espiritual e obediência a Deus. A multidão reclama e abandona, mas o discípulo persevera na fé em Deus. Então a pergunta mais uma vez: você é discípulo ou você é multidão? Examine a sua vida. Examine se você está disposto a amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. Examine se você está disposto a sofrer por causa de Cristo. E examine aquilo que você está renunciando ou não para servir a Deus. Lembrando que, se eu não fizer essas coisas, eu não posso ser discípulo de Cristo. É bíblico, está na Bíblia. E é uma verdade que a gente precisa lembrar. Tem uma música do Logos. Quem não conhece o Grupo Logos, pode ir lá no YouTube, pesquise Grupo Logos. Só vai encontrar música boa. Tem uma música chamada O Evangelho, e ela tem uma parte que fala assim: eu sinto verdadeiro espanto no meu coração ao constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora torna-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Então, é uma poesia essa música, e Paulo César, que é o cantor, ele fala da perplexidade que ele tem hoje de ver como o Evangelho mudou.
Hoje o evangelho é um evangelho de facilidades, de benefícios. É um evangelho de que vem a mim que eu vou te dar. Então é algo totalmente contrário ao que ensina a palavra de Deus. Isso é coisa de multidão. Isso é coisa de multidão. O discípulo, ele está disposto a sofrer. O discípulo está disposto a amar e está disposto a morrer por Deus. Que a gente saia daqui com essa consciência, né, de que somos discípulos e que precisamos entregar verdadeiramente, e é verdadeiramente mesmo, a nossa vida para Deus, para que Ele nos use para o louvor da sua glória. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus acima de tudo. Que Deus nos abençoe. Amém?